papel histórico da vitória do Irã sobre Estados Unidos e Israel, que é um tema que já faz um tempo que eu não trago aqui pra live porque desatualiza muito. Mas imagino que o que o Jones vai trazer aqui vai ser algo um pouquinho mais atemporal, que não fique tão fadado ao tempo em que esse vídeo é reagido ou gravado. E me chamou muita atenção porque parece uma visão um pouquinho mais ampla sobre o que aconteceu e qual o papel desse antagonismo na história. Porque a gente tá vendo um mundo que está se transformando. A gente acabou de sair de uma notícia que o Brasil tá começando a ampliar ainda mais os recursos financeiros, suas dívidas que contrai, etc, empréstimos, financiamento, com o yuan chinês. E o Irã mostrou para o mundo que os Estados Unidos não é tão forte assim, ou pelo menos não quanto se esperava. Aparentemente vimos quase que um Vietnã 2.0, porque eles ainda estão brigando, né? Recentemente eu vi que a gente teve o último ataque do Irã a Israel, acho que nessa última semana, porque Israel atacou o sul de Beirute novamente. Israel ainda tá com esse plano de invasão aí. Mas vamos ver o que Jones Manuel, nosso comunista favorito, tem a dizer sobre Irã, Estados Unidos e Israel. Fica aqui, vamos fazer esse react. É a primeira vez que eu tô vendo um vídeo do Jones na íntegra e vamos ver se dá bom. Vamos ver se vira um bom react também. Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a consequência histórica da vitória do Irã na guerra contra os Estados Unidos e Israel. Ok. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, só destacando como sempre que essa blusa linda e maravilhosa está no nosso site jonesmanuel.com.br. Lá você Bonita acha mesmo. todas as nossas blusas para comprar. E não só as blusas, como também todos os livros que a gente publicou. Cada compra que você fizer ajuda a manter e melhorar nosso trabalho aqui no Farol Brasil. Camaradas, seguinte, né? Nessa loucura de redes sociais, a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã saiu meio que um pouco de pauta, né? Mas é importante destacar, nessa altura da história, tá dado que o Irã ganhou. O Irã ganhou, os Estados Unidos e Israel não conseguiram seu objetivo estratégico. E aí a gente está lidando numa situação em que os Estados Unidos já tem uma derrota militar violentíssima, uma das maiores da sua história, e o Irã assumiu de vez o controle sobre o Estreito de Hormuz e deixa claro que não vai abrir mão desse controle e a circulação pelo Estreito de Hormuz. Importante, notícia até que recente, dia 31 de maio, a gente acabou de começar o mês de junho, estamos na primeira dezena de junho, continuam sendo resistência no Estreito de Hormuz, hein? Por onde passa 20% do petróleo e do gás natural consumido no mundo inteiro, a circulação do Estreito de Hormuz depende do Irã. Depende de países que são parceiros, que não são hostis ao Irã. Então acho que é importante a gente fazer uma reflexãozinha sobre o tema e fazer com que se tire as consequências estratégicas dele, né? Foi publicado, em outras palavras, um texto muito bom do professor José Luiz Fiore, que é um dos maiores especialistas em relações internacionais que a gente tem no Brasil hoje. Pensador fantástico, indispensável, é um cara que tem sempre boas reflexões. O título do texto é O Paradoxo de Hormuz, e aí a gente vai dar uma lida nesse texto, porque Não conheço esse professor, vou dar uma olhada. Acho que esse não foi meu professor. Luiz Fiore. Talvez ele seja da linha do marxismo também, tal qual o Johnny. eu acho que ele sintetiza muito bem o que é a questão. Ele começa a dizer... Inclusive, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Vamos mudar de tela, vamos pesquisar. Só para ver qual que é a nossa fonte, né? Para entender um pouquinho do Rio Grande do Sul, cientista político e economista brasileiro. Ele é da UFRJ, boa faculdade, e ele já publicou artigos no Valor, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Correio Brasiliense e revistas como Carta Capital, Exame e Carta Maior. Carta Capital e Carta Maior, duas mídias mais à esquerda, né? Bora lá. Dizendo o seguinte: fazem 3 décadas pelo menos que Benjamin Netanyahu conspira continuamente para convencer o governo norte-americano a participar de um ataque conjunto, massivo, relâmpago e devastador contra o Irã. E acabou conseguindo persuadir o presidente Donald Trump de que obteria uma vitória rápida e uma mudança quase instantânea do regime iraniano depois que a aviação israelense assassinou. E saíram, né, uns dados sobre essa reunião, sobre a invasão ao Irã, e parece que boa parte das pessoas que estavam junto do Trump falaram, isso é balela.
o Bibi está maluco, está pregando coisa pra gente ver. Mas o Trump foi lá e quis ir também. Nos primeiros minutos do combate, as principais lideranças religiosas, civis e militares do povo persa, promovendo a instalação de um governo títere que destruísse o programa nuclear iraniano e o sistema de defesa balístico iraniano, e que suspendesse seu apoio ao eixo de resistência a Israel, no Líbano, no Iraque e no Iêmen. Nada disso aconteceu depois do ataque surpresa do dia 28 de fevereiro de 2026. Pelo contrário, passado quase 3 meses do início do conflito, pode-se dizer, do ponto de vista dos objetivos declarados pelas potências agressoras, que Israel e Estados Unidos sofreram uma grande derrota estratégica. As autoridades assassinadas foram substituídas rapidamente, o programa nuclear iraniano não foi desativado, seu sistema de produção e defesa balístico não foi destruído, suas reservas de urânio enriquecido não foram localizadas. Realmente. E o Irã segue apoiando seus aliados do eixo da resistência. Além disso, os mísseis e drones iranianos atingiram, destruíram ou danificaram pesadamente todas as bases americanas ao redor do Golfo Pérsico, além de terem vazado o sistema de defesa aérea de Israel, o Domo de Ferro, que era considerado indevasável, indestrutível. Exato. E eu acho que trouxe jogou aquela ilusão de que Israel e Estados Unidos eram impenetráveis ao léu, né? E lendo o texto do professor, dá pra ver que ele não se coloca ao lado propriamente dito de Israel, Estados Unidos, pelas palavras que ele usa. É bem interessante isso, então acho uma fonte interessante de dados também, né? Ele não coloca termos que a nossa mídia tradicional costuma colocar. E gostei desse ponto de eixo de resistência, porque meio que é exatamente isso. Israel não é bom, ou eu vou falar que não é ruim, mas na minha opinião, no meu viés, é bem ruim. Mas é definitivamente um eixo de resistência ao que Israel está propondo para o Oriente Médio. Por outro lado, apesar do bombardeio massivo e contínuo do território iraniano, durante mais de um mês de combate, o Irã ainda mantém, segundo a inteligência americana, 70% dos seus lançadores móveis em todo o país e conserva cerca de 70% do seu arsenal do pré-guerra. E além disso, conseguiu restabelecer o acesso operacional a 30 de seus 33 locais de mísseis ao longo do Estreito de Hormuz, tendo recuperado o acesso a 90% de suas instalações militares subterrâneas. E apesar da destruição causada pelos bombardeios, o Irã conquistou uma vitória extraordinária ao assumir o controle militar e a soberania econômica sobre o Estreito de Hormuz. Por tudo isso, os norte-americanos, mais do que os israelenses, encontram-se neste momento num beco sem saída, sem apoio de sua própria população e dividido entre a alternativa de prosseguir indefinidamente uma guerra impopular ou aceitar uma retirada em um acordo de paz que eles consideram humilhante. Uma posição estratégica extremamente desconfortável, agravada pelo fato que nesse momento é o Irã que está dando as cartas nas negociações de paz intermediadas pelo Paquistão e sustentadas pela China. Neste momento... E ainda acho que tem um outro lado que enfraquece ainda mais esse ponto dos Estados Unidos, que é que todo o acordo de paz que eles tentam, Israel vai lá e continua atacando o Líbano, o sul do Líbano e agora Beirute também, e faz com que os Estados Unidos pareçam palhaços na mesa de negociação, porque eles não têm controle nem do seu aliado mais próximo, de quem teoricamente depende deles e é um protegido deles na região. Acho que isso, se na época do Biden, não sei se vocês se recordam, a gente via ele como um senil, e que o Netanyahu fazia a torta à direita sem avisar os Estados Unidos, isso já era visto como uma situação bem ruim para a visão do americano presidente, para a visão das pessoas, do mundo como os Estados Unidos. Hoje a gente já sabe que um é putinha do outro. Agora, o papel que parece estar meio invertido, que Israel talvez pinte borde mais nos Estados Unidos do que o contrário. Talvez os Estados Unidos tenha criado outro monstro grande demais para se controlar. Paira no ar uma enorme incerteza com relação ao desfecho desse conflito. Mas o mais provável é que a guerra prossiga por tempo indeterminado. Esse ponto aqui é fundamental, vejam. Não existe acordo de paz possível com Israel, né? Sim. Acho que isso está claro frente ao genocídio praticado contra o povo palestino, frente à barbárie e o assassinato em massa e o deslocamento em massa de milhões de civis no Líbano, e a tentativa permanente de Israel continuar a guerra contra o Irã. O regime nazi-sionista de Israel precisa da guerra permanente, em particular o atual grupo político no controle do Estado, né? Não sei se vocês sabem, mas o Benjamin Netanyahu está há algum tempo fugindo da justiça e usando o poder para isso, tá? Porque ele tem acusações bem interessantes de corrupção e tudo mais que podem levar ele para a cadeia, caso saia da cadeira de primeiro-ministro novamente. Liderado pelo Benjamin Netanyahu, precisa da guerra permanente. Se criou uma situação na sociedade israelense
que não é possível o estado de paz. O regime israelense precisa da guerra permanente, do mesmo jeito que o nazismo precisava da guerra permanente para sustentar sua característica de uma sociedade de mobilização total, hipermilitarizada, sempre na busca da destruição do inimigo interno e externo. Então não há condições de estabelecer acordo de paz sólido com Israel. Assim mesmo, o terremoto mundial provocado pela vitória estratégica do Irã e, sobretudo, pelo seu controle do Estreito de Hormuz, produz 3 sequelas, pelo menos, que já são irreversíveis. A primeira, e presta atenção que aqui acho que é o ponto alto do texto, a primeira é que ficaram explícitos os limites do poder militar norte-americano, mesmo no caso de uma guerra assimétrica, o que atinge em cheio o projeto de supremacia militar global de Donald Trump. A segunda é que Israel perdeu a aura de sua invencibilidade, depois que sua estratégia dos assassinatos seletivos fracassou, e depois que seu sistema de defesa foi vazado, e depois que suas bases militares foram atingidas dentro do seu próprio território israelense. A terceira é que o Irã conquistou uma nova posição hierárquica dentro do mapa geopolítico do Oriente Médio, que nascerá desta guerra, com relação aos países árabes e com relação a Israel. Mas além dessas consequências imediatas, os efeitos em cadeia desse... Quando a gente começa a ver que os próprios... Não sei se vocês acompanharam as notícias, né? Mas a partir do momento que a gente começa a ver que os próprios países árabes começaram a estabelecer acordos com o Irã, mesmo que eles tivessem as bases americanas, isso já demonstra que talvez Estados Unidos tenha perdido como player de intermediação ali, ou como um player um pouco mais sério. Porque já viram que ter bases americanas não confere uma defesa realmente interessante. E o Irã conseguiu destruir boa parte delas muito facilmente. Coloca em xeque algumas questões e definitivamente os países árabes buscaram o Irã para fazer esse acordo de paz, coloca o Irã em um outro patamar de player nesse jogo. Grande erro estratégico norte-americano foram para bem além do Oriente Médio. Parece não haver dúvida, por exemplo, que cresceu em todo o mundo a desconfiança dos países que dependem da proteção militar dos Estados Unidos, como é o caso exemplar de Taiwan. Haja vista que durante a guerra, a líder do principal partido de oposição de Taiwan, o Partido Nacionalista Kuomintang, fundado por Sun Yat-sen em 1912, a senhora Cheng Li-un fez uma visita oficial de 5 dias, absolutamente inusitado, a Pequim, onde discutiu pessoalmente com o presidente Xi Jinping a possibilidade de uma reaproximação pacífica entre o continente chinês e a sua, entre aspas, ilha rebelde. Um acontecimento difícil de... Eu lembro de ter ouvido falar dessa notícia, mas eu não acompanhei muito. Mas isso é bem interessante. Quem diria que o Trump ia fazer isso? Isso eu acho mais caótico. Ser imaginado sem ter em conta a fragilização americana frente aos seus protetorados militares. E o mesmo pode ser dito em relação à posição do presidente Donald Trump durante sua visita oficial de 2 dias a Pequim, quando foi obrigado a tratar a China de igual para igual e teve que ouvir em silêncio a ameaça do presidente Xi Jinping de que haverá guerra se os Estados Unidos intervirem a favor da independência de Taiwan. Nesse sentido, não há dúvidas que a impotência dos Estados Unidos frente ao fechamento iraniano do Estreito de Hormuz acelerou o processo em curso de deslocamento do centro do poder político e econômico do sistema mundial na direção da Ásia, em particular na direção da China. Mas isso não significa de forma alguma, e esse ponto é muito importante, o fim do poder americano, nem muito menos que os Estados Unidos deixarão de ser grande potência durante o século XXI. Tem analista geopolítico que cada derrota tática dos Estados Unidos anuncia o fim da hegemonia estadunidense, o fim do dólar, o fim de não sei o quê. É preciso ter calma, viu, gente? Vamos lembrar que... Assim, eu torço muito pra esse fim. Esse negócio de história cíclica e de como as pessoas veem a história me pega muito, porque a gente tá vendo alguns fatos acontecerem, mas pra uma hegemonia acabar, é preciso que muitas coisas aconteçam. Por exemplo, no caso da Grã-Bretanha, no caso da Inglaterra, precisou de pelo menos 2 guerras mundiais para que se encerrasse, e ela continua sendo uma das maiores economias do mundo e tendo um papel interessante no xadrez, nesse xadrez geopolítico que a gente tem aqui. Na época da Segunda Guerra, o Churchill já era colocado um pouquinho mais de canto nas reuniões, mas continuava sendo um player importante. E ali foram muitos fatores que influenciavam. Não foi uma ou outra independência de um país que era colônia, não foi uma ou outra guerra, não foi um ou outro ataque de bombardeiros na ilha. Foram várias coisas ao mesmo tempo, várias coisas que aconteceram ao longo de vários anos e durante, o quê? Um século inteiro, praticamente. Então, não vai acontecer da noite pro dia. A não ser que o Trump seja muito bom em fazer merda.
Mas mesmo assim, acho que não vai ser da noite pro dia. A gente tava vendo o outro vídeo do Álvaro Borba e 63% das dívidas mundiais são feitas em dólar e com os Estados Unidos. Então, não tem como do nada o mundo subverter isso e os Estados Unidos acabar como uma hegemonia. Tem muita coisa pela frente, tem muitos papéis a serem desempenhados aí, e a gente não sabe se isso vai acontecer de fato. Não tem como prever o futuro, é que nem a gente estava falando no vídeo do Emílio. A gente faz previsões. E quando a gente fala de questões de humanas, de política, essas previsões são ainda mais difíceis, porque a gente não consegue estabelecer métricas e tirar todas as externalidades, todas as coisas que podem poluir a nossa análise de campo, porque a gente depende de fator humano, propriamente dito, né? Isso que é mais caótico. Então, não dá pra cravar certeza de nada que vai acontecer nesse futuro. No século XX, os Estados Unidos teve derrotas também significativas, né? Os Estados Unidos perdeu na Guerra da Coreia, porque terminou em empate, né? Um armistício. Os Estados Unidos perdeu na tentativa de impedir a Revolução Cubana, na invasão da Baía dos Porcos. Os Estados Unidos perdeu no Vietnã, né? Foi a maior derrota militar da história estadunidense até hoje. Os Estados Unidos perdeu também, de certa forma, na Revolução Chinesa, porque atuaram diretamente na Guerra Civil para impedir a vitória dos comunistas, e nem por isso eles deixaram de ganhar no século XX, né? É importante ter uma leitura estratégica das coisas. A derrota dos Estados Unidos para o Irã é uma derrota tática, é uma derrota importante, de peso, de significado histórico gigantesco, que, como disse o professor Fiore, acelera esse declínio relativo dos Estados Unidos e faz com que países que são protetorados militares dos Estados Unidos desconfiem cada vez mais dessa proteção militar. Isso balança a relação das petromonarquias do Golfo com os Estados Unidos, a ideia de estados clientes dos... E a gente já está vendo isso ser balançado ao vivo. Os Estados Unidos, que tem proteção militar e em troca, né, fazem a reciclagem dos petrodólares, né, comercializam seu petróleo em dólar, isso ficou abalado. Então é muito claro que vários países que viam uma aproximação histórica com Israel e que dependem historicamente dos Estados Unidos vão repensar essa relação, está dado. Então é uma derrota tática importante, mas é preciso cuidado com essas ilusões que parece que a hegemonia estadunidense do mundo vai acabar amanhã, né? Não, tá tudo encaminhado. Daqui a 2 anos não tem mais hegemonia do dólar, os Estados Unidos está em declínio, tá tudo bem, tá tudo ótimo, e não é assim que funciona. Sim. Não é assim. E do ponto de vista econômico, aí, quando a gente fala de análise, é sempre... Eu tinha visto no LinkedIn aqui. A análise tem sempre viés, né? Então, não sabendo as agências que estão fazendo essas análises, tem muitas agências que ainda preveem que os Estados Unidos, inclusive em 2032, salvo engano, vão continuar sendo a maior potência econômica em questão de PIB, em tamanho de PIB. Provavelmente isso tudo não leva em conta os fatores. Ser uma grande economia, ser uma potência hegemônica, não depende só de tamanho de PIB, PIBão, PIBinho. Depende de tantos outros fatores políticos, econômicos e militares também. Mas, só nesse ponto, a gente faz muito tempo que tá vendo a promessa de que a China vai se tornar a China, mas até 2032, que tem um bom caminho aí pra frente, tem mais 6 anos no caminho. Os Estados Unidos ainda é colocado em algumas previsões como o maior PIB do mundo, como a maior potência do mundo. Então, vamos com calma, né? A não ser que algo muito catastrófico aconteça. É difícil desse cenário mudar de forma tão drástica. Talvez o mundo que os nossos filhos vejam possa ser bem diferente, mas o que a gente vai ver mesmo tem chances de seguir aspectos muito parecidos, apesar da China ter... A China revolucionou mesmo, porque há 10 anos atrás eu não imaginaria que a gente veria a China no papel que ela desenvolve hoje. Tipo, com 18 anos me ligasse tanto nesses pontos, mas definitivamente ela não aparecia tanto nos jornais quanto aparece hoje. Funciona. Muito importante a derrota tática dos Estados Unidos e de Israel, que não conseguiram alcançar seus objetivos estratégicos no ataque contra o Irã. Dito isto, cuidado com essa ideia de que é isso, o mundo está a um passinho de se livrar da besta-fera estadunidense, né, do imperialismo estadunidense. Não tá. Isso não é verdade. Esse tipo de ilusão é perigosa porque esse tipo de ilusão descalibra a análise política da coisa, né? E aí, continuando. Mesmo derrotados no Vietnã, no Afeganistão e agora no Irã, os Estados Unidos mantêm sua capacidade global de atacar, punir e destruir seus desafetos. Sim. E isto lhes assegura lugar central dentro da ordem multipolar que estará sendo construída ao longo deste novo século. Além disso, apesar do panorama geral ser extremamente sombrio, não é impossível que as negociações em torno da paz de Hormuz possam se transformar na primeira grande negociação da nova era multipolar do sistema mundial. Neste ponto, não cabe dúvidas sobre a posição belicista que os europeus preparam
para a grande guerra contra a Rússia. E aí o Fiore desenvolve uma reflexão sobre o xadrez europeu e a posição em relação à Rússia e por aí vai. O que é central? Estados Unidos perderam. Perderam porque, e aqui eu estou devendo para vocês há muito tempo um vídeo sobre estratégia de defesa nacional e questão orçamentária. Está sendo debatido no Congresso Nacional um projeto de lei dentro da ideia que o Brasil precisa fortalecer sua defesa nacional, um projeto de lei de liberar investimentos para o setor de defesa por fora do novo teto de gastos, né? E de cobrar cada vez mais recursos para a defesa. A pré-campanha, gente, tá muito corrida, viu? Muito corrida mesmo. Eu tô fazendo atividade todos os dias. O homem não para de trabalhar. 2, 3 atividades por dia. Esse vídeo eu tô gravando no dia 26. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar. É provável que quando esse vídeo for ao ar, eu esteja no sertão de Pernambuco fazendo atividade. Então assim, tá doideira, tá loucura. Mas veja, o Irã é um país que é menor em termos territoriais, em termos populacionais, é uma economia muito menor que a estadunidense, uma economia muito mais frágil, tem menos armas, não tem bomba atômica, até onde a gente saiba, e ganhou a guerra. Porque a guerra, e eu já falei isso várias vezes no canal, a guerra é a política por outros meios, né? Como diria o clássico general prussiano. Em guerra, você não ganha fazendo uma contagem de quem tem mais rifle. Qual o general prussiano? Só um instante, gente, vou pesquisar isso também, porque eu sou curioso, se for o que eu tô pensando, legal. É uma célebre máxima cunhada pelo estrategista militar prussiano Karl von Clausewitz em sua obra Da Guerra. O conceito central estabelece que o conflito armado não é um evento isolado, mas sim um instrumento nacional utilizado pelos estados para impor sua vontade quando a diplomacia fracassa. Interessante. É ainda mais vindo do estado prussiano, que usou essa ferramenta de forma muito efetiva, né? Porque se você lembra das suas aulas de ensino médio, o estado prussiano que fez a unificação da Alemanha. E fez isso a partir de guerras nos mais diversos frontes, com a Dinamarca, com a França, com a Itália e com a Áustria também, estabelecendo ali suas fronteiras e formando o Estado Nacional Alemão moderno que a gente conhece hoje. Mas vamos continuar. Pequena aspa sobre Império Prussiano e Alemão, né? Vamos seguindo. Fazendo uma contagem de quem tem mais rifle, de quem tem mais armas, de quem tem mais bomba, de quem tem mais avião, de quem tem mais submarino, de quem tem mais porta-avião e por aí vai. Se a guerra fosse assim, não precisava nem ter... Inclusive é o parâmetro que os canaizinhos de guerra gostam de abordar, né? Quantos soldados tem? Quantos aviões tem? Piriri, pororó. Né? Que é superficial, né? Guerra, né? Bastava dizer, ó, meu arsenal é esse, o teu arsenal é aquele, meu arsenal é maior, ganhei. Guerra não é assim. Guerra é a política por outros meios. É a política continuada por meio da violência aberta. E aí toda guerra tem um objetivo político, ou objetivos políticos no plural. O objetivo político dos Estados Unidos e de Israel com ataque ao Irã, e principalmente dos Estados Unidos, não foi atingido. E aí isso não significa que o Irã não teve mais mortes, que o Irã não está mais destruído, que a situação econômica do país não é preocupante e desesperadora. Pra vocês terem uma ideia, a inflação de alimentos no Irã está em 100%. Está em 100%. Caraca. Então, assim, a fome cresceu no Irã por causa do aumento do preço dos alimentos e o desabastecimento de cadeias produtivas internas muito importante para garantir o dia a dia da população, né? De comprar comida, vestuário, bebidas e por aí vai. Então, pensar a guerra não é uma mera contagem de número de mortos ou uma mera contagem de quem tem mais arma, quem tem mais soldados, quem tem mais tecnologia. Guerra é política. E aí, quando a gente for pensar defesa nacional brasileira, a gente tem que pensar na mesma coisa. Veja, é impossível ter uma estratégia de defesa nacional exitosa com o atual comando do poder político do Brasil. Perfeito? Assim, hoje, no comando do poder político no Brasil, no bloco do poder político, né, quem comanda o Estado brasileiro são classes sociais que são entreguistas, antinacionais e que não pensam a soberania nacional como objetivo estratégico. Então não se trata de aumentar o número de recursos para a defesa, como se comprar mais fuzil, comprar mais tanque, comprar mais caça e tal, resolvesse o problema, desconsiderando a dimensão do que é o poder político no país e mais ainda, há que se ver se o processo de aquisição de equipamentos militares rompe com a dependência tecnológica, porque no Brasil, 90% de todas as compras militares que é feita pelas Forças Armadas brasileiras são de países membros da OTAN. O Brasil é
dependente tecnologicamente em termos militares dos países membros da OTAN. E o principal adversário estratégico da soberania nacional brasileira e a principal ameaça do Brasil se chama Estados Unidos da América. Que está na OTAN por enquanto, né? E as últimas cartadas do Trump com a União Europeia também dão indícios de que ele vá arredar o pé de lá. Já tem flertado com aquele ataque, aquele flerte de ataque, de invasão à Groenlândia, etc. Há quem diga, existem analistas que digam que pode ser uma tentativa do Trump executar essa saída da OTAN. Os Estados Unidos não querem lidar mais com essas dívidas e etc, etc. E, salvo engano, a compra da nossa tecnologia não é só com os Estados Unidos, né? O próprio último caça que a gente comprou, acho que foi o Griffin, e, salvo engano, ele é sueco. Posso estar enganado, mas salvo engano ele é sueco. Nossas Forças Armadas estão organicamente integradas às Forças Armadas dos Estados Unidos, integradas de maneira subordinada, e nosso equipamento militar está integrado através de treinamentos, desde a época da ditadura, fazendo treinamentos conjuntos, etc, etc. De maneira subordinada à OTAN, que é comandada pelos Estados Unidos. Então, hoje, o Brasil não tem nenhuma capacidade de defesa. Isso não vai mudar se investir 10, 15, 20, 30, 40, 50 bilhões no orçamento de defesa. Sim. Porque há um problema de concepção de defesa. Inclusive, as Forças Armadas brasileiras, o centro da sua estratégia de defesa nacional é um combate ao inimigo interno. O que é o inimigo interno? É a classe trabalhadora. É um alinhamento subordinado ao mal chamado Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, em que a grande ameaça à segurança nacional não é pensada como potências estrangeiras invadindo e se apropriando do território brasileiro, mas sim como forças políticas internas, leia-se a classe trabalhadora, que supostamente seriam subversivos à ordem econômico-social estabelecida. Ou seja, as Forças Armadas brasileiras funcionam como uma força de ocupação neocolonial para manter o capitalismo dependente brasileiro. Aqui eu já não sei se eu concordo, acho que aqui já vai para uma visão muito mais marxista da coisa. E eu também não sou o cara que mais manja de defesa nacional, tá? Mas definitivamente a gente nunca se aprofundou nessa questão de defesa e soberania nacional. Definitivamente. E a subordinação ao imperialismo. Então é nesse marco que se debate defesa nacional no Brasil. Fora desse marco está se debatendo ilusões. Mas a gente vai desenvolver isso em outros vídeos do canal, mas é importante saber o seguinte. O Irã venceu, neste momento, esta guerra por um motivo primário e fundamental. No Irã, pelo processo político que se desenvolveu desde a Revolução Iraniana, você tem um comando político que realmente defende a soberania nacional e não há espaço no bloco no poder do Irã para forças entreguistas e que defendem entregar a soberania do país para os Estados Unidos ou para Israel. A República Islâmica, que não é um país socialista nem nada disso, é uma república burguesa, dominada por uma burguesia nacional, mas pelas características próprias do desenvolvimento histórico do Irã e da Revolução Iraniana, se criou um bloco no poder de um país capitalista sui generis, né, dado o nível de protagonismo estatal e de direcionamento estatal da economia, mas uma república burguesa em que o bloco no poder está comprometido com a estratégia de soberania nacional e de defesa existencial do país frente às ameaças de Israel e dos Estados Unidos. Isso a gente não tem no Brasil. E aí vamos desdobrar isso. Perfeito. Mas é isso, gente. Acho que o assunto do vídeo termina por aqui. Vá lá no canal do Jones Manuel, vai lá ajudar na campanha, na pré-campanha do Jones Manuel também, vai lá apoiar ele. Acho que é um candidato muito bom aqui pro Brasil, porque a gente precisa de mais gente que pense o Brasil, independente de ser comunista. Eu não sou comunista, mas acho que é muito melhor do que o que a gente tem hoje. E é isso, se inscreve lá, vê o vídeo na íntegra, etc, etc. Digo aqui que não vou concordar com tudo que ele fala, mas pontos muito importantes aqui, principalmente essa questão do nacionalismo, que eu acho que a gente tem pouco aqui. Acho que a gente, brasileiro em si, tem pouca noção de soberania nacional, o que ela significa e tudo mais. E principalmente aqueles que pregam muito patriotismo, pouco sabem de patriotismo, né? Porque são extremamente subordinados a essa visão colonial sobre os Estados Unidos e compraram muito bem esse American Way of Life, esse American Dream, etc, etc. E você? O que você acha sobre isso? Você acha que a gente realmente precisa se preocupar com essa questão de soberania nacional? Você acha que o Irã realmente ganhou nessa guerra? Ou você acha que o Jones falou besteira aqui? Eu dei meus 2 pitacos de ideias, mas se você tiver ideias diferentes ou ideias complementares, comenta aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, a meta agora é de alcançar 200 inscritos. Eu sei que parece pouco, mas pra mim é muita gente que não cabe na minha casa. E a gente alcançando a meta, a gente dobra a meta. Eu acho que eu vejo você
você na próxima. Se quiser dar uma olhada nos próximos vídeos, vai aparecer aqui na tela. Mas por enquanto eu vou pedir para dar tchau. Posso dar tchau? Então é isso. Tchau.